Não sei se sabiam, mas depois de João Lourenço ter dito em Angola que de repente os portugueses eram os culpados da miséria em Angola, porque 50 anos não é suficiente para João Lourenço e outros ditadores de Angola fazerem alguma coisa pelo país, e portanto essa moda parece que pegou, porque agora há uma exposição na Gulbenkian que diz que os portugueses atuais também são responsáveis pela atual situação no Brasil. Não é o facto de terem eleito um dos maiores corruptos da América Latina, não é o facto de terem eleito um homem que esteve preso e indiciado por um dos maiores esquemas de corrupção que a América Latina já viu. Não, a culpa é dos portugueses. E, portanto, vamos ver aqui alguns detalhes sobre esta exposição e fazer também uns comentários. Ora, Complexo Brasil arrasa Portugal na Gulbenkian. A culpa portuguesa e os efeitos da colonização no presente brasileiro regressam sob a forma de exposição em tom acusatório. Um encontro há uma semana com o curador José Wisnik, acho que é assim que se diz, permitiu ouvi-lo sobre as mais previsíveis críticas que haveriam de chover nos dias seguintes. Portanto, esta é basicamente a imagem. Uma exposição organizada por intelectuais brasileiros e exibida em Lisboa em 2025 escolhe o colonialismo como tema central. Porquê? Não há outros laços possíveis entre o Brasil e o seu passado e entre portugueses e brasileiros. Portanto, intelectuais brasileiros, leia-se meia dúzia de imbecis de esquerda que não trabalham, nunca fizeram nada na vida e provavelmente andam a receber dinheiro de ONGs. É isto que significa, honestamente. Portanto, no fundo é um bocadinho isto. Uma figura que é apresentada como intelectual, se são apresentados como intelectuais, há uma boa percentagem de probabilidade de serem os imbecis que não fazem nada da vida, além de espalhar propaganda através de ONGs, com toda a probabilidade financiadas pelo Estado, seja o Estado português, seja o Estado brasileiro. Porque é que a exposição tem de incluir num texto no respectivo catálogo reescrita de Fernando Pessoa, sugerindo que a versão correta de dois dos seus mais famosos versos é afinal: "Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas dos escravizados", e acrescentar, como nesse mesmo catálogo faz o curador de Wisnik, que Pessoa é dos maiores poetas do século XX, mas cumpre encarar o ranço escravista e racista latente na sua decantação apologética da magnitude imperial portuguesa, mesmo que sem reduzi-lo a isso. Bom, eu pergunto se podemos reduzir ao Brasil ao facto de terem mantido a escravatura depois da independência. É verdade. E, portanto, o Brasil não vai falar sobre reparações históricas aos descendentes das pessoas que escravizaram nos 20 anos consecutivos depois da independência do Brasil. Quando é que vão pagar reparações históricas? E é interessante que estas pessoas provavelmente nem sequer sabem, nem sequer foram investigar se muitos dos próprios não serão, eventualmente, descendentes de pessoas que escravizaram brasileiros depois da independência. É verdade, porque isso aconteceu. E, portanto, o que é que dizemos sobre isso? Ou a escravatura brasileira é mais decente do que o que foi feito por Portugal e por outros países da Europa que tentaram acabar com a escravatura mais cedo e receberam apelos de líderes africanos para que a escravatura continuasse porque lhes dava jeito economicamente. Investiguem, podem investigar, não precisam de me ouvir a mim, têm internet. Se tiveram internet, há muitas pessoas, às vezes chegam aqui esquerdistas aos comentários: mas deixa as fontes. Investiguem. Tiveram internet para vir até aqui debitar meia dúzia de imbecilidades nos comentários, é só investigarem, não precisam das minhas fontes. Porque o arsenal retórico do tribalismo identitário e do politicamente correto, porque o ajuste de contas com o passado, será que o ressentimento de certas causas fraturantes, aparentemente refletido na exposição, busca apenas dar nas vistas através de palavras e opiniões populistas, para assim obter amplificação através dos que os aplaudem ou reprovam? Algumas destas perguntas têm surgido na imprensa em reação ao Complexo Brasil, a exposição que vimos falando, inaugurada no dia 14, no edifício da sede da Fundação Calouste Gulbenkian, e que se prolonga até dia 17 de fevereiro. Há uma semana, na véspera da inauguração, o curador principal, José Wisnik, conduziu um grupo de jornalistas numa visita guiada. No fim, perante a previsível abarragem de críticas que aí viria, o Nascer do Sol perguntou-lhe se esta é uma proposta revisionista. No improviso,
improviso, apressado de se explicar de pé e por poucos minutos, como sempre acontece nestas ocasiões, o curador disse que o lido agora tem valor de resposta aos que têm deplorado a exposição, a qual grosso modo arrasa Portugal sob o pretexto de falar do Brasil colónia, que já não o é de Portugal há coisa de 2 séculos e 3 anos. Portanto, no caso do Brasil ainda é mais estúpido, honestamente, porque no caso de Angola foi há 50 anos, no caso do Brasil foi há mais de 200. E, portanto, estes senhores continuam a choramingar em exposições porque, enfim, quando se apresentam como intelectuais geralmente são imbecis. Mas em exposições e noutras formas de cultura, seja o cinema, seja o que quer que seja, é muito mais fácil apresentarem-se como pessoas que não têm qualquer responsabilidade no atual estado do Brasil. Eu gostava de perceber de que forma é que o colonialismo fez os brasileiros elegerem um imbecil como é Lula da Silva, e que além de imbecil, porque ele não é só imbecil, é corrupto, e portanto é tão mau quanto ser imbecil. Mas qual é a culpa dos portugueses no facto dos brasileiros terem escolhido um imbecil para Presidente da República? E portanto, não sei, honestamente, de que forma é que os portugueses influenciaram isso. É porque poderiam ter outros presidentes, e eu nem falo de Bolsonaro, porque se acham que eu estou aqui a fazer uma apologia de Bolsonaro, não estou, mas poderiam ter feito melhores escolhas de líderes. Da mesma forma que nós em Portugal poderíamos ter escolhido outra pessoa que não o imbecil de Marcelo Rebelo de Sousa, e escolhemos por 2 mandatos. Portanto, nós já é a segunda vez que escolhemos o imbecil de Marcelo Rebelo de Sousa, com uma pequena diferença, é que o nosso presidente não tem tantos poderes como o presidente brasileiro. E, portanto, apesar de tudo, a questão de regime influencia o resultado. Mas nós escolhemos o imbecil de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu estou aqui a responsabilizar os portugueses. Faço-o diariamente. Ainda ontem fiz um vídeo sobre gastos que Isaltino Moraes vai fazer para fazer banquetes de luxo em grandes eventos com dinheiros públicos. E eu vim aqui dizer aos portugueses, meus amigos, vocês deram mais de 60% dos votos a Isaltino Moraes. Portanto, agora levem com o que votaram. Mas eu faço isto diariamente aqui no canal. Não ando aqui a dizer que... Não ando por aí a choramingar que a culpa é da colonização romana que foi feita há não sei quantos anos em Portugal. Honestamente, temos que ter um bocadinho de noção, que eu acho que é importante, faz falta, e parar de responsabilizar os portugueses pelos fracassos que acontecem no Brasil, fracassos que são muito tristes, porque o Brasil é um país muito grande, francamente rico de vários pontos de vista, não só do clima, mas de vários pontos de vista, e não está a atingir o seu potencial máximo porque insistem na narrativa da vitimização. Mais uma vez digo, é muito mais fácil ser vítima do que ser responsável pelas próprias ações e até pelas próprias eleições, porque é incompreensível como é que um país como o Brasil, com um grande território, com grande capacidade de riqueza, que tem muitas matérias-primas muito úteis para a riqueza de qualquer país. São basicamente uma potência local na América Latina. São um dos maiores países do mundo, não só do ponto de vista de território, mas também do ponto de vista de população. E não são uma potência mundial como poderiam ser. E, portanto, se não são, a culpa não é dos portugueses que há 200 anos saíram do Brasil. Portanto, a culpa é dos brasileiros que consecutivamente têm feito eleições atrás de eleições e esta mais recente elegeram um imbecil corrupto. Agora, foi a escolha do Brasil. De que forma é que os portugueses têm culpa disso? E, portanto, honestamente, este tipo de exposições, geralmente então, quando são apresentadas por intelectuais brasileiros, geralmente são meia dúzia de imbecis que pouco ou nada fizeram na vida toda e que estão mais disponíveis para se vitimizar e propagar a grande propaganda do regime, passa aqui a redundância, que é os portugueses são maus e, portanto, os atuais políticos não têm culpa, estão a fazer o que podem, portanto, não são culpados da miséria do país. É muito mais fácil fazer isto do que assumir responsabilidades. E, portanto, fica apenas esta ideia final. Se consideram mesmo que Portugal é um país de esclavagistas, porque é que estão a vir para Portugal massivamente os brasileiros? Curioso, não é? Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.